Boa noite, gente. Voltamos agora com a nossa última palestra de todo o evento. Claro que é a última, mas com certeza não a menos importante, que é com uma convidada nossa de honra, que já participou de outros eventos, a doutora Helena Moura. Vou botar também ela aqui na tela com a gente. Boa noite, doutora, tudo bem? O microfone tá desligado, só se tiver como ligar aqui embaixo. Agora sim. Tá bom, tá Boa todo mundo me noite, ouvindo tudo bem? certo? Sim, tá ótimo, imagem, microfone, tudo certinho. Queria Então tá. agradecer pela presença. A doutora foi convidada para falar aqui um pouco com a gente sobre a psiquiatria nas histórias infantis. Ela já tem um projeto que a gente marcou lá no post do Instagram dela, que é o projeto Simplesmente, que fala sobre várias coisas relacionadas com a psiquiatria. Então a doutora realmente dá show nessa área, tá bom, gente? Se prepare para uma palestra de qualidade excelente, já falo aqui antes mesmo. Então é isso, doutor. O Rafael vai botar seus slides aqui certinho, tá bom? Pode ir pedindo para ele ir passando e qualquer coisa eu volto aqui, tá bom? 15 E minutos antes do final eu eu volto com as perguntas. Pode tá. falar. Se for para eu passar, basta compartilhar a tela? Eu acho até mais fácil mesmo ir passando, assim. Ah, pode ser, se quiser aqui share screen, Tá, daí dá para aparecer. deixa eu ver. Tá, já tá certo, né? Já estão vendo a minha tela? Ainda não, tem que escolher a janela e botar no compartilhar. Ah, agora foi a tela. Só tem que escolher qual janela que é. Tá, deixa eu só fechar isso aqui. Tá aparecendo? Agora apareceu, sim, certinho. Se botar na tela toda, aparece pra gente a tela toda também. Tá. Tá aparecendo bem? Isso. Tá aparecendo e estamos vendo você, então daqui a pouco eu volto, tá bom? Ótima palestra, doutora. Tá bom. Bom, então eu também queria agradecer a Liga, né? Temos uma parceria boa aí, sempre fico muito feliz de participar dos eventos. E perdão, que bom que deu certo, né? Esse ano de conseguir transformar tudo pro virtual. A gente já tinha um evento, acho que no primeiro semestre, né? Que não deu, mas que bom que agora deu tudo certo. Então, quando a gente vai falar de histórias infantis, né, na verdade é um tema bem amplo, assim, se for pensar, a história pode ser contos de fada, pode ser filme, pode ser um mundo de coisas. E eu fiquei tentando pensar, então, no que a gente poderia focar mais, né? Na verdade, eu vou tentar pegar vários temas, e eu não sou psiquiatra infantil, e eu acho que todo mundo sabe, os meninos me convidaram sabendo disso, mas a ideia, na verdade, é a gente tentar entender como é que, através da arte, da cultura, a gente pode conseguir tentar entender um pouco mais sobre o mundo do outro, sobre a mente do outro. Então, na verdade, eu vou trazer mais da minha experiência como análise de conteúdos de mídia, que é como a gente chama isso, o que a gente tem de estudo mais recente sobre análise de conteúdo de mídia nessa área infantil. Então, é meio difícil, às vezes, a gente tentar analisar filmes e desenhos, enfim, a gente tende a ver, às vezes, algumas interpretações muito bizarras, muito simplistas, principalmente quando a gente vai pensar aqui no mundo psique, né, no mundo da psiquiatria, da saúde mental, que infelizmente ainda tem muito estigma. E eu separei aqui algumas coisas que eu andei vendo assim por Facebook, que eu andei vendo no Google, que ficam circulando às vezes nos grupos e que acabam trazendo uma imagem um pouco distorcida, assim, de como é que a gente faz, na verdade, interpreta essas artes, né? E como é que a gente faz uma leitura de saúde mental desses personagens. Então, esse aqui é um dos exemplos, né? Caracterizando de forma bem estigmatizada, assim, os personagens do Ursinho Pooh. Nem se usa Gardenal para alucinação, tá, gente? Ainda tá errado, ainda por cima o negócio. Esse aqui, então, brincando com o uso de substâncias. Se for pegar uma coisa ou outra, assim, faz até algum sentido, mas, na verdade, fica uma avaliação muito parcial, muito simplista, que às vezes pode dar uma falsa impressão de que é assim que se trabalha na saúde mental. Às vezes uma deixazinha, uma coisinha que a pessoa fala, uma cor, uma postura, uma coisa que a gente já vai fazer com que a gente chegue a uma conclusão, a um diagnóstico, e não é assim que funciona, tá? Também muitas interpretações no sentido de releituras, né, de tentar trazer agora para um outro contexto, e aí acho que as princesas da Disney são os principais alvos, talvez vítimas disso, né, porque uma ideia que a gente também tentar entender que muito disso parte também um pouco conhecimento do mundo infantil. Então, o que a gente vê aqui nas princesas, né? Então, aqui a Branca de Neve não estava dormindo e deixou o cara beijar mesmo assim, e que todo mundo tem inveja, e a pequena sereia muda, se mutila para agradar o homem, e a Bela Adormecida
não precisa nem estar viva para, como ser bonita, não precisa nem falar nada para se conquistar alguém, que na verdade, um pouco pejorativas e que têm o seu valor, assim, tiveram algumas releituras que foram realmente muito importantes, mas que às vezes não levam em conta algumas particularidades do mundo infantil. Então, qual que é o problema desse tipo de análise, né, de interpretação? Assim, há muita lacração, é sempre alguém querendo dar a última palavra, às vezes fazer uma interpretação que faça as pessoas pensarem, nossa, olha como esse cara é inteligente, olha como ele conseguiu perceber isso e aquilo, mas não traz necessariamente, não parte necessariamente do entendimento, de uma compreensão do mundo que aquela obra está retratando. Tá? Quando a gente está falando, então, de universo infantil, as coisas ficam ainda mais complexas, porque, de fato, algumas obras, à medida que vai envelhecendo, aquelas obras continuam tendo uma importância para nós, mas que às vezes a gente vai fazendo algumas releituras, vai conseguindo perceber coisas que na infância a gente não conseguia perceber. Algumas obras são feitas para isso, que a gente vão continuar nos acompanhando ao longo da vida e nos trazendo sempre muitas informações e muitos aprendizados. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo perceber detalhes que a gente não via antes, mas outras não, elas são mesmo para o mundo da criança, e quando a gente tenta interpretar com um olhar adulto, isso acaba, na verdade, mais atrapalha, mais julgando do que realmente gerando uma compreensão daquele universo ou seguir numa linha de aprendizado, né? Então, avaliando histórias infantis, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta, a gente tem que levar em conta a idade da criança, né? Para que idade aquela obra foi desenvolvida, em que estágio de desenvolvimento cognitivo aquelas crianças normalmente estão, o contexto daquela obra a gente tem que levar em conta. A Branca de Neve é de 1930, se eu não me engano, alguma coisa assim, são muito antigas. Eu vou falar um pouquinho também de uma releitura do Dumbo, também da década de 40 para agora, algumas mudanças que de fato foram importantes. E às vezes um pouco da história do autor também. Né? Às vezes isso pode ser interessante, mas nesse caso aqui nem tanto. Mas vamos ver. Então, bem por alto, tá? Eu não vou entrar muito nessa questão de desenvolvimento cognitivo infantil, mas é mais para ter uma ideia de que, falando especificamente de livros, aqui é por onde eu vou começar, a gente tem que levar em conta, então, que até uma criança muito pequena, até 3 aninhos, ainda está desenvolvendo os sentidos, então são livrinhos coloridinhos, com bichinhos que pulam das páginas, que possam estimular mais os 5 sentidos. A partir lá dos 3 anos, ela já começa a entender um pouquinho mais já consegue entender umas historinhas, mas desde que sejam bem simplesinhas, já são histórias mais curtas, elas ainda têm dificuldade de separar realidade da fantasia, então eu não posso falar de coisas muito aterrorizantes, que amedrontam muito, porque isso pode assustar demais uma criança pequena. Então, os contos de fada são mais leves, tem que ter um final feliz, é aquela historinha de se ler na hora de dormir. A partir dos 6 anos de idade, elas já conseguem até ler sozinhas, já conseguem prestar mais atenção. Eu já consigo trazer alguns temas mais sombrios, como a vovó ser devorada pelo lobo mau, no Chapeuzinho Vermelho. Um pouquinho mais perto dos 8 anos, já consigo ter livrinhos assim, com capítulos, né? Então, histórias um pouquinho maiores, assim, elas conseguem entender, conseguem pegando a linha de raciocínio, já começam a gostar de aventuras. E lá pelos 9 anos de idade, já quando começa a entrar na transição para a adolescência, é que já vão querer ter mais capacidade de julgamento crítico, de coisas que façam pensar, refletir. Então, já entra a ficção científica, que ela já vai conseguir associar com as matérias de ciências da escola, ela já consegue abordar mais questões de sentimentos, e como já estão perto da adolescência, já querem também muito se identificar com o protagonista, né? Aquela busca do adolescente por mais um ídolo, por pessoas que inspirem. Então, até ali os 5 anos, nessa idade, o pensamento ainda é muito concreto. Tá? Então, a criança tem dificuldade de capacidade de abstração ainda é muito fraca. Então, aquela fase que a criança, quando ela vê alguém fantasiado de palhaço ou de monstro, ela realmente acha que a pessoa é um monstro, ela acha que os bichinhos de estimação, ou quer dizer, que os bichinhos de pelúcia têm vida própria, que os brinquedos têm vida própria. Então, ela ainda funciona muito nesse modo. Então, qualquer coisa muito assustadora pode apavorar demais, porque ela não vai conseguir pensar que não, que aquilo é só um boneco, aquilo é só uma fantasia, isso pode ser só da tua imaginação. Ela ainda tem dificuldade, então a gente tem que levar em conta para também não estar assustando as crianças dessa idade. Então, partindo aqui para os contos, então, assim, de filmes e televisão, a gente tem classificações indicativas que para livro, pelo menos eu não encontrei. Conversei com algumas pessoas, às vezes conheciam também, não souberam me dizer,
Mas, de um modo geral, assim, os próprios livros às vezes indicam isso, assim, para qual criança pode ser mais adaptada, e claro, os pais têm que estar sempre atentos ali, para em que pé anda o desenvolvimento do filho dele, porque não necessariamente a coisa é fechadinha, quadradinha, como está aqui. Então, a gente vai falar de histórias infantis, a gente pode pensar nos contos, né? E aí vem os clássicos contos dos irmãos Grimm, que na verdade é uma coletânea, eles não escreveram, mas eles foram coletando as histórias que as pessoas costumavam contar, reuniram todas nesse livro. E aí tem a Chapeuzinho Vermelho, tem Cinderela, eles estão nesse livro aí. E a versão original dele, a gente fala que as adaptações dos desenhos da Disney hoje estão meio água com açúcar demais, assim, estão politicamente corretos demais, mas se a gente for pegar as histórias originais mesmo, elas eram ainda mais aterrorizantes, né? Chapeuzinho Vermelho, o lobo matava a avó, cortava a carne, dava para... E ele serviu a carne e o sangue da avó para Chapeuzinho Vermelho comer, ninguém se dá bem ali. Né? E talvez isso venha num contexto em que a morte era algo muito mais presente na vida das pessoas. As pessoas tinham bem menos capacidade de se proteger, de reagir diante de situações de violências, né? Que hoje não fazia tanto sentido a gente tentar, pelo menos, felizmente, talvez, para a realidade da maioria das pessoas, assustar as crianças nesse nível. Então, mas naquela época era a realidade, né? Hoje as pessoas sobrevivem até a picada de cobranagem, então não faz sentido a gente também aterrorizar nesse tanto. Então se atenuou um pouco, mas ainda a mensagem principal, que talvez seja de não desobedecer, de tomar alguns cuidados, de se proteger, de não conversar com estranhos, isso se preserva, que talvez seja a mensagem principal do conto. Os contos do Andersen, que talvez até para as crianças um pouquinho, os dois, no caso, como já traz algum, né, os irmãos Grimm já trazem algumas coisas de medo, de terror, né, talvez já um pouquinho para crianças já a partir dos 7 anos. Os contos do Andersen também já não tem finais muito felizes. A pequena sereia morre, então também não é mas já trazem temas mais tristes, então mexem mais com os sentimentos da criança. Mas todos contos muito ricos, sempre com alguma mensagem interessante a passar. Que já livros para as crianças um pouco maiores, né? Aquela que a gente já começa a ter já mais capacidade crítica, de julgamento. Por incrível que pareça, gente, o Hobbit foi escrito para crianças, o Tolkien escreveu para os filhos dele. Eu já li esse livro adulto e eu não consigo entender o que a criança consegue pegar dali, porque eu acho um livro extremamente complexo, que ensina valores muito difíceis até de se assimilar, até já para pessoas adultas, de ganância, de questões políticas, mas é para criança. E aí eu penso, mas o que uma criança vai gostar nesse livro? E realmente, se for parar para pensar, tem musiquinha, tem vários bichinhos diferentes que você interpreta com vozes diferentes, então, né, quando a criança ainda é um pouco menor que os pais vão ler, ali pelos 7 anos, às vezes os pais já leem, né, ainda leem, até os 6 anos os pais ainda leem junto, lá pelos 8 a criança já começa, 7, 8 a criança já pode ler sozinha, mas dá para realmente, tem musiquinha que tem que cantar, tem poeminha, então dá realmente para brincar bastante ali, né? E Onde Vivem os Monstros, que também, aqui a gente também pode pensar em alguma literatura nacional como Monteiro Lobato, e aí, de novo, né, um tempo atrás teve toda uma discussão sobre questões de racismo, então a gente tem que ir, às vezes, explicando, até a obra mantém muito do seu valor, mas tem que ir explicando as diferenças de contexto, né? E Onde Vivem os Monstros é uma literatura interessante, tem um filme dele que, infelizmente, eu não consegui achar em nenhuma das plataformas, se alguém descobrir onde tem, por favor, me avisa, mas que mostra muito da questão dos medos da criança, explora muito a questão da imaginação da criança e o quanto que isso é importante para lidar com sofrimento e com medo. Então, é bem interessante. E aí a gente já vai vendo daí, ó, que às vezes também vai muito dos pais, assim, do quanto que eles também vão ter que se envolver, de estar juntos, de estar interpretando o livro junto, de estar discutindo aquilo junto, e não simplesmente largar a criança sozinha tentando se virar com aquilo ali. Tá? Então, isso também, muito do que a criança vai poder aprender e evoluir com aquela leitura, com aquela experiência, vai depender muito também de como é que os pais vão saber lidar e conversar com a criança e explorar isso juntos. Tá? Nós temos os quadrinhos e as tirinhas, a Turma da Mônica é excelente, continua fazendo muito sucesso aí até hoje, marcou muito a minha infância. É interessante ver como é uma obra muito inclusiva já, né? Tem personagem autista, né? É bem interessante nesse sentido. E hoje em dia a gente fala muito de bullying, né? Não pode isso, não pode aquilo, e aqui a gente já via que era uma turma que, assim,
tinha muita brigavam e se entendiam, e é interessante da gente tentar entender até essas diferenças entre bullying e como as questões de relacionamento se dão na infância, né? A Cebolinha, às vezes, se sentia ali por baixo da Mônica, se sentia um pouco rebaixado ali pelo poder, pela força, pela autoridade dela, então ficava sempre tentando desafiar, mas sempre se percebe claramente que existe um carinho, que existe um respeito entre todos eles. O Snoopy, que a gente sempre pensa que é na verdade, é uma obra bem adulta, e ela começou, e na verdade ela foi criada para adultos, ela era tirinha de jornal, criança não ia ler isso, né? Criança, depois foi se adaptando, foi virando desenho, e no desenho, inclusive, quem dublavam as crianças eram crianças pequenininhas, então a criança vê, ela acha bonitinho o Snoopy, ri do Charlie Brown não conseguindo chutar a bola, mas o diálogo entre eles é extremamente complexo, na verdade, até uma coisa mais voltada para os adultos, e são personagens realmente muito interessantes da gente avaliar em termos de psicodiagnóstico, né? Estudar a psicopatologia dos personagens do Snoopy, eles conseguem te fornecer muita informação que possibilita esse tipo de exploração, mas as crianças não vão ver isso. Elas vão ver um cachorrinho brincando de pilotar avião, então... esse é um exemplo do que eu estava dizendo para vocês, de obras que às vezes começam com a gente na infância e que vai acompanhando a gente ao longo da vida, porque permitem com que a cada vez que a gente olhe para elas, a gente consiga perceber outras coisas. Então, ela vai ter a sua validade para a criança, ela vai ter a sua validade para o adolescente, ela vai ter a sua validade para o adulto, o que já não tem muito para Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho continua sendo aquela mensagem principal ali, não tem muito o que tirar dali. Mas também a gente também tem que tomar cuidado também de, nossa, mas que criança boba não conseguiu perceber isso, não é isso. Né? Não está na hora de criança entender o que é um estupro, por exemplo. O que ela tem que entender é que ela não pode falar com estranhos, e aquela ali está uma linguagem bem adaptada, bem adequada para a idade, para a maturidade daquela criança. E, por fim, as animações, que quando a gente pensa em história infantil, impossível não pensar nos desenhos, impossível não pensar nos desenhos da Disney, né, que foram justamente esses que são sempre muito foco, né, importante de releituras, e realmente foi muito interessante toda essa questão de tirar o foco da história puramente no romance e começar a focar em outros valores, em outros relacionamentos, em outras ambições de vida. Mas a gente tem que pensar, né, que aquilo que Branca de Neve, década de 30, naquela época não tinha muita coisa que se fazer, além de arrumar um marido. E se a gente for pensar no universo infantil, né, das crianças menores, assim, talvez elas até seja algo que elas se identifiquem, porque uma criança muito pequena realmente não é capaz de muita coisa. Quem resolve tudo para ela é o pai ou a mãe, que no caso a mãe pode ser a fada madrinha, e o pai, o príncipe, no caso, muitas vezes é o pai, que é quem chega e resolve as coisas. Talvez a criança nem percebe dessa forma do olhar do romance, como a gente vai conseguindo perceber depois. Às vezes ela está prestando atenção em outros elementos ali. E não posso deixar de falar da Pixar, né? Às vezes alguns desenhos são puramente entretenimento, mas nesses aqui realmente a gente tem que tirar o chapéu, porque eu acho que não vi, né, até hoje assim, um desenho da Pixar que não tem alguma mensagem muito rica, muito interessante para passar para as crianças. Aqui nem tá todos ainda, mas sempre tem uma mensagem muito positiva, assim, a questão do Toy Story, de crescimento, de você saber ceder espaço para o outro, a questão do Nemo, também a questão de lidar com o luto. Então, cada um desses aqui vale uma análise, vale uma aula inteira, e a gente consegue extrair muita coisa, porque são desenhos muito ricos. Só para dar um exemplo comparativo, de um desenho extremamente frustrante foi o Pets, que eu acho, nossa, que interessante, que legal essa ideia dos donos que saem e deixam o bichinho em casa, e como é que deve ser o sofrimento do bichinho, como é que o bichinho lida com isso, como é que a culpa, a angústia do dono que deixou. Isso vale para pais também, sabe, para trabalhar e deixar as crianças sozinhas em casa. E no final, o que eu vi foi um desenho com um monte de cachorro aprontando um com o outro, assim, que não se explorou nada disso. Tinha tanta coisa rica para se explorar e nada foi explorado. Tem o seu valor de entretenimento, mas não é uma animação que vai te passar alguma mensagem, algum ensinamento, e realmente tem algumas obras que conseguem, ao mesmo tempo que podem divertir, podem deixar também essa mensagem positiva. Mas então, explorando um pouquinho mais dos contos de fada, então, além dessa questão, né, assim, da gente ter de histórias muito simples que consigam passar um ensinamento de forma muito simples, como você não pode mentir, senão o nariz vai crescer, né, de uma forma sempre muito lúdica, uma forma muito que as crianças conseguem entender.
Mas muitas vezes, para um adulto pode parecer simplista demais, essa divisão de bom e mal, né? Para a criança é importante porque é o que ela consegue absorver bem. Então, por exemplo, parece personagens muito complexos, né, que antes, mesmo obras para adultos acabavam dividindo muito assim, né, o Rambo era tudo de bom e acho que eram os vietnamitas, nem lembro com quem que ele brigava, eram tudo de ruim, né, Indiana Jones, a gente for ver também, é meio separadinho, bom e mal, né, então houve uma época em que até para adultos as coisas se dividiam desse jeito. Mas para obras de criança, realmente que elas conseguem entender. Então, e para a criança essa forma bem dividida, uma madrasta muito má e uma pessoa muito boa, no ponto de ser ingênua demais, para elas essa divisão é importante de ter. E quando é uma forma que a criança, os contos, e eu estou falando de conto, estou dando exemplo também assim das versões adaptadas para o desenho animado, é que é uma forma também da criança lidar com algumas ansiedades. Então, por que que tem sempre uma madrasta má, ou uma mãe má, ou algum pai ou mãe que morre, né? Porque se a gente for pensar, talvez seja o principal medo de uma criança. A criança não tá entendendo direito se... não está pensando no boleto, não está pensando se vai conseguir emprego ou não. Até o maior medo da criança é não conseguir ser cuidada, né? Então, os conflitos sempre envolvem muito disso. E às vezes os conflitos envolvem também... eu vou explicar melhor isso mais adiante, assim, mas às vezes que a gente está vendo como bom e mal, assim, a mãe é muito boa e alguma tia ou a nova namorada do pai é muito má, mas na verdade o que o desenho está demonstrando ali, na verdade, são aspectos de uma mesma pessoa. Então, é importante explorar o medo, mas assim, a gente vê que nos contos sempre tem um final feliz, então assim, os medos existem, a gente é normal ficar assustado, mas se você fizer tudo direitinho, tem uma chance muito grande de tudo dar certo no final, isso que a gente chama de reforço positivo, os bons comportamentos são recompensados. Então, isso ajuda no desenvolvimento emocional das crianças, assim, elas conseguirem dar vazão para o medo delas ali quando elas estão assistindo o desenho. Eu vou já mostrar um exemplo disso. Às vezes elas precisam assistir várias e várias vezes até conseguir digerir bem aquilo ali, até conseguir realmente dar vazão para todos aqueles sentimentos. E junto com isso, uma questão interessante, assim, que às vezes tem que prestar atenção quando a criança pede para ver de novo um filme, ou pede para que se leia de novo aquela história, às vezes isso também é uma forma de comunicação. Então, se ela quer que leia de novo o Patinho Feio, então pode ser que na escola tenha surgido alguma situação em que ela se sentiu meio deslocada, então hoje eu quero de novo, repetidamente, o Patinho Feio, nossa, alguma coisa está acontecendo, acho que ela não está se sentindo bem acomodada na escola, enfim, sempre tentar entender que até o tipo, o conto que a criança escolhe para ler, isso, de alguma forma ela está tentando comunicar alguma coisa para os pais. Então, aqui um exemplo do que eu estava dizendo do bom versus o mal. Então, nós temos aqui a Malévola, muito, muito má, aparência, não dá para ter dúvida de que é má, né? Nem cor de gente tem. Enquanto que a Bela Adormecida fala com os bichinhos, tem um olhar mais meigo, tem um jeito de se mexer que parece que está dançando balé, é tudo muito suave. E aquilo que eu estava dizendo, né? Que às vezes, mas ela estava dormindo e o cara foi lá e beijou mesmo assim, que mensagem que isso passa para a criança? Não quer nem saber que a criança está dormindo, o pai vai lá dar um beijinho de boa noite, então às vezes ela associa mais com isso, então mais é prestando atenção que ela fala com os bichinhos, e a criança gosta às vezes muito de bichinho, lembra do bichinho de pelúcia, então vai fazendo esse tipo de vínculo, é com isso que vem a identificação. E pode ter também o meio termo, perdão, o meio termo já vai entrar aqui. Então, muitas vezes o que a gente está vendo aqui são aspectos da mãe de uma mesma pessoa. Então, às vezes a criança tem dificuldade de entender por que a criança sente muita raiva da mãe quando a mãe dá uma bronca ou quando a mãe é ríspida por algum motivo. A criança tem dificuldade de lidar com isso, então ela direciona toda a raiva dela para a Malévola. Isso são conceitos psicanalíticos, tá, gente? A gente divide uma pessoa, aspectos de uma pessoa, divide o que é bom, divide o que é mal, eu jogo o que é mal numa, jogo o que é bom no outro, que fica às vezes mais fácil de tolerar. Tem gente que infelizmente nunca evolui disso. Então, às vezes é mais fácil a criança ficar com raiva ali da Malévola do que ela aceitar que ela está com raiva da mãe porque a mãe não deixou ela comer a sobremesa antes do almoço. E às vezes a gente até vê isso na criança, né? Quando a criança está com muita raiva da mãe, diz, tu não é minha mãe, eu vou embora daqui. Então,
De repente, será que eu não nasci de ti? Será que eu fui achada no lixo, né? Então, a gente já direciona para essa imagem da Malévola. E tem uma imagem no intermediário, que seria a madrinha, que talvez quando a criança esteja se sentindo em paz com a mãe, né? É com essa imagem que ela se identifica aqui. Então, pensando em conceitos psicanalíticos, é tudo bem separadinho, assim, bom, mal, né? Tem um meio termo, que poderia ser a avó também, e que nessas obras mais modernas, eles já fizeram uma fusão, assim, talvez na tentativa de tentar as crianças entenderem, olha, a mãe tem aspectos que são bons, a mãe tem aspectos que são maus, e as pessoas são assim, as pessoas são complexas, e você tem que entender. Mas uma criança pequena, isso já não é um conceito que ainda está muito longe dela. E a gente tem que tentar entender e respeitar isso aí. Não foi à toa que em alguns países no Brasil ficou para cima de 10 anos, na Austrália acima de 15 anos de idade, que foi. Abaixo de 15 anos, entre 13 e 15 anos, se eu não me engano, era só com supervisão. Então a gente viu que acabou sendo uma obra assim que não foi muito considerada para criança pequena. Mas também a gente tem que tomar cuidado com alguns exageros, né? Eu acho que talvez aqui eu gostei muito dessa frase do Tim Burton sobre isso. Tim Burton, não sei se vocês conhecem, né? Um diretor que trabalha para a Disney, né? Meio que uma antítese da Disney, porque a Disney é tudo muito fofinho, e ele é o diretor dos monstrinhos, do lado feio, do lado negro. E ele estava falando exatamente sobre isso, que os contos de fada ajudam as crianças a processar as realidades assustadoras da vida de maneira segura. E muita pressão dos estúdios, quando se trabalha com contos de fada, para que sejam amenizados. Foi o caso, de certo modo, da Malévola. Mas acho que as crianças reagem à intensidade, elas compreendem que o mundo é um lugar complexo, quase sempre sombrio. Tentar esconder isso é uma mentira. É melhor dar a elas uma válvula de escape para lidarem com essas verdades, e isso foi o que o cinema e a televisão foram para mim. Então ele conseguiu pegar bem isso. Às vezes a criança ela percebe que às vezes a mãe às vezes não é aquela pessoa perfeita, às vezes a forma que ela tem de lidar com isso é visualizar esse lado ruim na mãe, na Malévola, na rainha amada Branca de Neve, ela consegue lidar, tolerar mais esse sofrimento, esse medo, vendo isso vindo da tela ou do livro, do que olhando para a mãe, até que uma hora ela vai conseguir, no geral, bem depois da adolescência, ela vai conseguir perceber que a mãe tem lado bom e lado ruim, como todo mundo. Mas em algumas situações, adaptações são de fato importantes e são de fato necessárias, né? Tentando trazer mais para o contexto da cultura atual. Então a gente viu que a Disney foi tendo uma evolução das personagens femininas, com a Valente, depois com Frozen, que passa uma mensagem muito legal também. E recentemente teve essa adaptação do Dumbo, que eu achei muito interessante, porque eu não sei se vocês sabem, mas na versão original o Dumbo é um desenho extremamente melancólico, um desenho muito, muito, não sei o que estava acontecendo com o pessoal na Disney naquela época, assim, mas é um desenho muito, muito deprimido, que além dele sofrer bullying, a mãe é presa, acorrentada, maltratada. Tem uma cena que, para toda criança que a gente pergunta o que você mais lembra do filme, é a cena da mãe enjaulada e ele tentando conversar com a mãe. E na versão original, logo depois dessa cena, de todo esse sofrimento, assim, dele ser separado da mãe, ele toma um porre. Ele acidentalmente, foi acidental, mas interessante, talvez nem tanto, ele toma um porre e começa a ver elefantinhos cor-de-rosa. E isso é um filme de mais ou menos um pouco mais de uma hora, ele fica mais ou menos, eu acho que uns quase 5 minutos, são quase 5 minutos do filme, ele vendo elefantinhos cor-de-rosa. Então, ele faz todo um quadro alucinatório, assim, relativamente longo dentro do filme. E nessa versão original isso foi retirado, tá? Então, na versão original isso nem passa, eles deram uma repaginada, assim. Da questão do bullying talvez já tenha sido muito abordada, então eles trouxeram mais a questão de exploração no trabalho, de exploração animal, levaram mais para essa vertente e tiraram essa parte psicodélica do filme. Se a gente for pensar em termos psicopatológicos, é extremamente coerente que o Dumbo, depois de ter sofrido tudo aquilo, começasse a abusar de drogas. Trauma infantil é um fator de risco importante para desenvolvimento, para uso de drogas na adolescência e depois problemas na vida adulta. Só que não é essa a mensagem principal do filme. Então, isso foi retirado na época, isso entrou no filme porque provavelmente não se via muito problema nisso, assim como às vezes a gente vê a personagem infantil fumando, tem desenho do Pato Donald que ele fuma, então na época não se via muito problema. Então tem na própria Bela Adormecida tem um personagem, um dos amigos dos reis ali, que também toma um porre, então se achava isso engraçadinho, se colocava.
Mas hoje é totalmente incoerente a gente colocar uma imagem dessa num filme de criança, e como Dumbo não é uma história sobre trauma infantil levando ao uso de drogas, é uma história sobre superação, isso foi retirado sem causar nenhum tipo de prejuízo. Então, a gente tem que entender que realmente tem algumas modificações que são importantes. E sempre aquela pergunta, né? Filme, televisão, podem trazer alguma influência ruim, podem prejudicar, podem deixar as crianças mais violentas, mais mal educadas, né? O que que a gente sabe sobre influência na mídia e no desenvolvimento, no comportamento? Então, a gente tem muitos estudos sobre fumo no cinema, e depois iniciação de tabagismo da adolescência, tá? Isso já tem aqui meta-análises de muitos estudos, mas também uma das coisas que possa ter facilitado isso foi porque se abriu a caixa preta da indústria do tabaco, né? A gente soube que eles intencionalmente faziam as pessoas fumarem, suposta, porque é difícil de fazer esse tipo de comprovação, ou até de se insistir nesse tipo de investigação, né, que é uma questão muito polêmica, mas eles conseguiram já, com várias meta-análises mostravam, assim, filme, acho que, e tem uma relação, inclusive, dose e efeito, então, quanto mais os personagens fumavam no filme, quanto mais filmes a pessoa assistiu, que tinham personagens fumando, e quanto mais ela se identificava com aquele personagem, era o herói da história, maior a chance dela fumar depois. Então, isso é uma coisa que a gente sabe. Outra coisa que a gente sabe que eu não coloquei aqui é a questão do suicídio. A gente sabe que presenciar, que ler sobre suicídio, que ver algo sobre suicídio, isso interfere. A gente viu aí com 13 Reasons Why que depois da série houve um aumento expressivo de suicídio num curto intervalo de tempo que correspondia ali com o período logo que a série foi lançada, que foi muito acima de anos anteriores, quando não teve essa coincidência da série ter sido lançada. Então, suicídio, fumo, são coisas que a gente realmente, que já tem bastante comprovação, tá? Acho que vocês estavam conversando aqui sobre a questão de tempo de tela, né? A gente tem alguns estudos já sobre a questão de tempo de tela, mas que ainda não avaliam muito a questão do conteúdo, tá? A gente sabe que pode trazer maior prejuízo à saúde mental das crianças, não se sabe se diretamente por serem, acabarem ficando menos sedentárias, ou se porque estão fazendo uso de mídia social e de alguma forma sofrerem algum tipo de cyberbullying, ou algum tipo de situação desse tipo. Mas em termos de conteúdo artístico, conteúdo cultural, que possam trazer prejuízos para as crianças, surpreendentemente não se tem muita coisa ainda, tá? Um campo muito grande a ser explorado ainda. E aí, de novo, sempre ter cuidado com, falando em cinema e televisão, de mais uma vez cuidado com a classificação indicativa, parece a coisa mais óbvia de se dizer, mas os meus colegas da psiquiatria infantil todos falam que a maioria dos pais nunca se ligam nisso, não prestam muita atenção nisso aí. E no Brasil, isso é mais se a gente tem a classificação livre e tem classificação depois acima de 12 anos, de 16 anos. E é interessante que na classificação americana, a classificação americana ela é diferente para cinema e para televisão, tá? Mas para televisão, que é essa aqui que eu separei, eles dividem para crianças, para o público infantil, qual é aquela que é voltada para todas as crianças e qual é aquela que é voltada mais para as crianças com um pouco mais de idade, para as crianças de meio termo, ali pelos 7 anos, as crianças que já conseguem lidar mais com fantasia e violência, que já era mais perto ali, acima dos 7 anos de idade. Então, ele está essa classificação. Então, de repente, uma dica, às vezes uma dúvida que os pais possam ter em relação a determinado programa ser apropriado ou não, de repente, ver como é que ele foi classificado fora, lá nos Estados Unidos, que eles têm isso um pouquinho mais detalhado, tá? Mas isso tudo, gente, tanto para livro, para filme, para televisão, é uma sugestão. Então, de certo modo, isso vai depender muito do quanto que o pai conhece a criança e sabe o quanto que ela sabe lidar com determinados assuntos. Então, isso realmente são só sugestões, isso também tem que ser muito individualizado. Alguns artigos que eu encontrei bem interessantes. Esse aqui é um artigo muito bem humorado, tá? Ele claramente não foi escrito por psicólogos da infância e adolescência, por psiquiatras da infância e adolescência, são mais epidemiologistas, então, na verdade, fizeram aplicaram um determinado tipo de análise de mortalidade para os desenhos animados, então, o que eles encontraram foi isso aqui, ó. Então, nas curvas de mortalidade, num filme infantil, que é esse vermelhinho aqui, tem uma chance muito maior de ter morte já no início. Então, os personagens importantes, eles morrem mais e morrem mais cedo nos filmes infantis do que nos filmes adultos.
Então, Procurando Nemo é um bom exemplo disso. Já nos primeiros 5 minutos, ele perde a mãe, perde os irmãozinhos, perde todo mundo. Rei Leão aqui um bom exemplo também. Se a gente for ver, principalmente os filmes da Disney, um histórico de orfandade muito grande, né? Na Bela Adormecida, da Cinderela, todos perderam alguns dos pais ali, a morte é muito presente. E se a gente for pensar, né, por que isso acontece, assim, de novo, e ainda coloca, assim, mostra, tiro, facada, ataques por animais, e ele faz uma descrição hilária da morte da rainha amada Branca de Neve. Depois vocês procurem essa morte, assim, porque é realmente extremamente dramática, perseguida por anões e animais, e quando vê se encurralada com raios, parte no meio. É bem interessante, a gente vê, realmente é bem aterrorizante a morte. Mas como ela é malvada, de repente a criança precisa ver que realmente o mal é aniquilado. Assim, para a criança, realmente, de novo, né, tem que ser tudo muito claro, não pode deixar muita dúvida. Mas também a gente não vê sangue espirrando, cabeça rolando, nada disso. Mas, de novo, se a gente for pensar, né, eu vou falar um pouquinho aqui também de estrutura de narrativa. Toda a história, para ela se tornar interessante, ela tem que partir de um conflito, né, que vai ter que ser resolvido. De novo, para a criança, talvez o principal medo envolva a morte dos pais ou não poder mais ser cuidado pelos pais. Então, daí esse ser um tema muito presente, né? O autor chega a se questionar, nossa, mas isso não está aterrorizando as crianças e vai traumatizar as crianças e nada. Não, de novo, isso não está entendendo o universo das crianças. Isso, na verdade, ajuda a criança a lidar, a extravasar esse medo que ela tem de ficar desamparada. Gente, quando estiver perto de acabar, vocês me avisem, porque eu estou falando aqui e vou me empolgando. E aí, só pegando essa coisa de terror, só fazendo um contraponto aqui com esse artigo. Esse foi um artigo relativamente recente, de maio desse ano, no JAMA Gynecologist, um artigo muito gostoso de ler, assim, bem interessante. Eu até fiz um comentário sobre ele lá no Simplesmente, coloquei lá um texto de Disney terapia. Eles usaram filmes da Disney, desses clássicos ali da década de 50, 60, na sala de espera, durante a quimioterapia. Mulheres estão fazendo quimioterapia, eles se separaram num grupo que assistiu os filmes e num grupo que não assistiu os filmes durante as sessões, e aquelas que assistiram o filme tiveram uma melhor qualidade de vida, menos sintomas de depressão e ansiedade no final do tratamento. E é muito bonito ver a discussão que ele traz no artigo, que são filmes que trazem muita questão de esperança, né? Então, de novo, aqueles conceitos simples da criança, né? Eles extravasam o medo, mas sempre tem uma mensagem positiva de esperança no final. Então, sempre trazem filmes, histórias de superação. Então, é muito bonitinho como ele vai colocando, é um texto gostoso de ler. Então, para a gente ver que, na verdade, talvez essa seja realmente uma leitura mais adequada e não, né, essa aqui do terror, onde os desenhos matam, né? Não é por aí, não é bem por aí. E falando dessa questão de roteiros, tá? Então, eu estava explicando, eu fiquei me perguntando qual seria o tipo de roteiro mais comum numa história infantil, porque classicamente, assim, varia um pouco entre 6 e 7, mas é conhecido ali do mundo artístico que existem apenas 6 tipos de roteiros. Então, todas as histórias, na verdade, elas são as breves variações desses 6 tipos de roteiros, no sentido de que tem filme que começa com uma pessoa muito bem, muito feliz, aí surge um problema, um conflito, algum problema que ela tem que superar, e depois, no final, ela superando aquilo de novo. Tem aqueles que começam muito bem e, de repente, se dão mal por algum motivo. Tem aqueles que começam mal e terminam bem. Tem aqueles que vão só ladeira abaixo do início ao fim do filme, como é o caso de Romeu e Julieta, por exemplo. Tem aqueles que vão só não crescendo ali de emoções positivas ao longo do filme, que é o que ele classifica de Alice no País das Maravilhas. E tem aquele que é o caso, agora eu não lembro qual foi o exemplo que ele usou para esse aqui, mas a pessoa que se dá mal, tem um momento de glória que melhora até o momento que alguma coisa acontece, ela se dá mal de novo. Então, se descobriu essas coisas de Big Data e técnicas de conteúdo, análise de conteúdo de mídia, tem uma forma de se quantificar isso nas obras. Então, através de modelos matemáticos, eles foram identificando aqui, foram selecionando trechos do livro, conteúdos do livro mais relativos a emoções positivas, mais relativos a emoções negativas, e vão aqui, esse aqui seria qual? Queda, ascensão, queda, ascensão. Queda, ascensão. Então, basicamente, eles vão fazendo as curvas emocionais dos livros. Então, eles conseguiram matematicamente, através da análise, agora eu não lembro quantos livros, foram 17 mil livros, que eles conseguiram, uma quantidade absurda de livros que eles analisaram, eles conseguiram comprovar que realmente nós temos 6 variações
de histórias. Eu estava lendo isso, tentando me perguntar, mas será que as crianças toleram uma história que é só queda do início ao fim, né? Será que toda história infantil, na verdade, tem um final feliz? Eu lembrei que Pequena Sereia não tem. Então, na verdade, a gente até que existe uma certa variação ali de tragédias, se a criança lida bem com tragédias, mas, né? Enfim, estava me perguntando se isso seria possível, mas e aí eu me deparei com esse estudo, e aí é bem interessante, porque todos esses livros que eles avaliaram, isso está catalogado, isso está num site, você consegue acessar, você digita o nome do livro, e eles abrem para você isso aqui, que é um resumo emocional do livro. Então, isso aqui são as curvas de emoções que o livro traz do início ao fim, tá? Você vai clicando lá em cima, ele vai te mostrando as palavras mais frequentes. E aí vamos ver o Harry Potter, né? Como será que isso varia ao longo do envelhecimento do Harry Potter, ao longo do amadurecimento do Harry Potter, né? Então, esse aqui é o gráfico de emoções do Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro filme. Aqui é a análise do livro, tá? A gente já botei a imagem do filme mais porque fica mais fácil da gente associar. Quando eles começam a entrar na adolescência, que é um filme de mais pré-adolescência, assim, já começa a ver que a coisa vai complicando, assim, né? Já vai começando aqui mais variações, já vai ter mais altos e baixos, mas ainda tem final feliz, ainda vai tudo bem, até que, pá, né? Chega na adolescência e são vários altos e baixos aqui, ó, inclusive com intensidade, variações de intensidade, porque a gente ainda via aqui, ó, uns altos e baixos, mas mais espaçados, assim, né? Então, levava um tempo maior ao longo das páginas do livro para se mudar o tom emocional. Aqui é muito rápido, e aqui até uma análise um pouquinho mais detalhada, se a gente for ver o que acontece. Tem traição, tem abandono, tem tortura, né? Então, são coisas assim que uma criança menor jamais seria possível de ler. Mas talvez isso aqui já represente muito mais, assim, né, em termos de complexidade, assim, como você me lembrou também a questão da mesa de botões ali, do simplesmente, do divertidamente, perdão, que tinha uma mesa de botão das emoções ali, de quando ela era criança, e quando ela começa a passar para a adolescência, que é o final do filme, já mostra ali uma mesa de controle, assim, com muitos botões, e os personagens ali se perguntando como é que eu vou controlar isso aqui, né? Então, me lembrou um pouco disso. Então, para a gente ver, ó, como as obras têm que ser adaptadas para cada idade. Então, para uma criança menor, isso aqui está ok, né? Para uma criança menor não vai dar conta de todas essas oscilações, esses vai e vem, essa complexidade de personagens que a gente já vê nas fases mais avançadas do livro. Então, só mais uma outra comparação, ó, esse aqui é o grau de variação dos contos dos irmãos Grimm. Aqui é o livro como um todo, não é um conto separadamente, tá? Mas se a gente for variar ao longo das páginas, ou de novo são curvas mais largas, né? Então, assim, normalmente tende a se manter um tom, assim, mais estável ao longo do livro, tá? Assim, o pico de felicidade dele é 5,42, que ainda é menor que o pico de felicidade do Harry Potter. Então, realmente, os irmãos Grimm são noturnos, né? Meio dark. E, por fim, assim, só para a gente falar também da importância que isso tem, né? Talvez, nossa, legal, vamos ter a aula de psiquiatria da história infantil, vamos descobrir o diagnóstico de um monte de personagem, né? E vocês viram que não foi isso, não foi assim a aula, não é esse o interesse. A ideia é mais ajudar vocês a pensarem no que vocês têm que prestar atenção na hora que vocês estão avaliando uma obra, né? Que tipo de o que vocês têm que extrair, o quanto que isso pode ajudar vocês a entender do mundo de outras pessoas, ter que criar mais empatia por outras pessoas, aqui no caso as crianças, que tem uma mente diferente da nossa. Mas sim, essas interpretações têm seu papel também. E tem papel tanto na parte de ensino como na parte de tratamento. E aí aqui eu queria dar um exemplo aqui para vocês, né? Esse aqui é um slide do professor Felipe Ornel, da turma do professor Felipe Ornel, psicólogo, da aula no IBGEM, lá em Porto Alegre. E ele deu essa tarefa para os alunos deles, de pegar alguns desenhos e eles terem que fazer o diagnóstico dos personagens. E, claro, tem que ser tudo bem estruturado. Então, pega aqui o Schroeder, questão de comunicação. Então, assim, o que eles fizeram? Analisaram as características da personalidade dele, muito ligado à música, interesse fixo, não tem muita interação social. Então, a partir daí, eles fizeram um diagnóstico de transtorno do espectro autista, que eu achei muito boa, eu concordo com isso, também já tinha feito essa análise. Pegam exemplos aqui que... gente, eu estou apontando aqui com a mão como se vocês estivessem vendo. Apontar aqui com o mouse. Pega aqui algumas tirinhas que exemplifiquem isso, então é que todo mundo tentando se comunicar com ele, e ele nem aí, né?
tá um foco realmente muito difícil dele para ele ler as emoções das pessoas. Hã, então isso a gente faz, isso tem que ser feito de forma sempre muito cuidadosa, né, tem que ser bem exemplificado. Então eu vi aqui que eles pegaram várias tirinhas para conseguir chegar nisso, não fez uma interpretação muito simplória, baseada numa única frase, numa única característica do personagem. Claro que sempre é uma aproximação, é claro que, né, que nunca é perfeito, mas pegam os critérios e vão vendo onde eles se encaixam, como se realmente fosse uma pessoa. Você tem vários critérios ali que você tem que somar e ver o quanto que ela apresenta daquilo, o quanto que aquilo gera prejuízo nas relações dela, que é assim que a gente costuma fazer um diagnóstico. E a gente tem também a questão de usar isso também como uma forma de comunicação com as pessoas. Então, às vezes, quando a gente vai falar em tratamento, em terapia, eu costumo fazer muito isso também com os pacientes, de às vezes pegar alguma obra e, ó, eu acho que você assiste isso aqui, porque eu acho que tem coisas importantes ali que eu acho que você pode aprender, que eu identifico muito em ti, e vamos discutir sobre isso. Então, aqui no Charlie Brown, a gente fez essa análise lá no Simplesmente, assim, da questão de que tem um episódio que ele fica invisível, aquele um passe de máscara, ele fica invisível, e provavelmente quando eu assisti isso, quando eu era criança, eu pensei, nossa, a gente tem que ter cuidado para não fazer uma coisa que a gente não sabe fazer muito bem, né, que pode dar mal, assim. Mas hoje, pensando de uma forma mais abstrata, eu fico pensando nas pessoas que, às vezes, que ficam muito deprimidas, que se isolam de todo mundo, que querem realmente se tornar invisíveis e que depois querem voltar a ser vistas e já não encontram. Os amigos já ficaram chateados de tantas vezes que convidaram e a pessoa não aceitou para sair, de tantas vezes que tentaram conversar e a pessoa não respondeu mensagem, não cumprimentou direito, e aí acaba que a pessoa, mesmo depois que melhora, que ela quer voltar a ser vista, como é o que acontece no desenho, ela não consegue. Talvez a gente pode pegar algumas situações que a gente vê que pode ser de algum interesse para que a pessoa se conheça melhor e perceba mais esse comportamento nela mesma. A gente pode pegar isso e explorar também de uma forma dentro do contexto médico-paciente, psicólogo-paciente, enfim, com uma educação para os pacientes. Isso se usa muito, assim, internação psiquiátrica, em terapias de grupo, de se passar um filme e se discutir depois. Então, aqui, ó, o Thiago Blanco, professor de vocês, falando sobre Frozen. Frozen, a gente falou muito da questão de isolamento, de pegando. Acho que tem muita coisa que se interpreta ali, a questão de regulação emocional da Elsa, que às vezes não consegue controlar o poder que tem nas mãos. Então, às vezes, para explicar isso com uma criança mostrando um exemplo da Elsa, pode ser muito mais fácil. Aqui o Thiago estava falando de como os pais têm que se dar conta, assim, que às vezes não conversam direito com os filhos do sofrimento que isso pode causar para eles, que é o caso da Ana, que não entende o que está acontecendo com a irmã, e ela fica achando que um problema é com ela, e que ninguém mais gosta dela. Então, tem essa forma. Então, a gente pode, de fato, fazer esse tipo de interpretação, mas sempre com muito cuidado, sempre com a ideia de trazer, gerar realmente um conhecimento para o paciente, ou, no caso, para os alunos, sem aquele aspecto pejorativo que a gente viu lá nos primeiros slides. Então, antes de terminar, queria fazer alguns agradecimentos. Então, de algumas pessoas que colaboraram com a minha aula. O Emerson foi o que me mostrou aquele artigo fantástico sobre a análise do tom emocional dos livros. Então, agradeço muito a ele. O Emerson, até vale a pena vocês olharem o Instagram dele. Ele é um artista, ele faz desenhos. Eu nem sei explicar o que é, faz desenhos 3D. Ele já trabalhou na Disney. Então, é realmente um cara muito sensacional. Eu fiquei muito feliz com o material que ele me indicou. O Thiago Pianga, psiquiatra infantil, que me deu a dica ali dos conteúdos de ter o cuidado especial com a análise de faixa etária, e o Felipe Ornel foi o professor da aula dos alunos do Charlie Brown, e que gentilmente me compartilhou comigo essa experiência que ele teve com os alunos. E era isso. Muito obrigada. Oi, doutora, boa noite. Eu Pode estava voltar para a tela. Estava me mandando mensagem, tipo, para de falar, a tela Não, travou. tá no tempo certinho, eu nunca vi alguém tão pontual, era 10 minutos antes, acabou 10 minutos antes. Se quiser sair do slide, a gente tira aqui. Isso, tirou já. Tá conseguindo me ver de novo, certinho? Doutora, eu vou ser honesta que a gente teve dificuldade de conseguir fazer agora as perguntas, porque tudo que mandavam, passava 30 segundos, a senhora respondia, da gente, meu Deus. E as perguntas do final, como é que vai ficar? Mas pelo menos várias já foram respondidas, então queria parabenizar pela palestra.
É, porque foi exatamente tudo que a gente tinha em mente quando a gente pensou nesse tema, desde as histórias mais antigas até as histórias mais recentes, como que isso pode impactar, como que isso gera consequências e como é que isso pode ser interpretado pela criança no contexto que ela vive. Então, assim, parabéns demais, é sempre a senhora com a gente, porque, nossa senhora, muita muita, conhecimento sobre esse tema mesmo, vai em pontos muito profundos, então só queria agradecer de fato pela participação. E vou ler algumas perguntas ainda, algumas de fato já foram citadas, mas outras ainda estão com dúvida, né. Bora lá, bora ver. Eh, a primeira é sobre histórias infantis, provavelmente mais antigas, que poderiam conter alguns conteúdos que têm, conceitos preconceituosos, como, por exemplo, até mesmo machismo ou racismo, se isso Uhum. pode influenciar o olhar da criança sobre o outro? É essa a pergunta. Sim, ó, inclusive o próprio Snoopy, que eu amo o Snoopy, adoro, assim, mas o retrato feminino que ele faz é terrível, assim, ele não tem cenas de machismo, a gente não vê nenhuma mulher sendo destratada ali, mas as personagens femininas, a maioria são extremamente desprezíveis, assim. Então, e a única que talvez não seja, que é a Paty Pimentinha, assim, que é uma personagem mais, né, mais divertida, mais do bem, assim, não tem muita maldade, ela até, na verdade, não tem características muito femininas, assim, né? Então, talvez realmente eu acho que ele tinha algum problema. Eu nunca li a biografia dele. Eu sei que tem, deve ser muito rica, mas eu acho que ele não gostava muito, ele tinha um certo conflito ali, não sei se era com a mãe, com quem que era, mas que a Lucy extremamente passiva-agressiva, a Sally, assim, sempre muito imatura, que é a irmãzinha do Charlie Brown. Então, esse é um desenho que tem que ter contexto. O Tintin também, que eu gosto muito do Tintin. Tem coisas, né? Tem um livro dele que é Tintin no Congo, em que ele meio que trata as crianças da África como se fossem intelectualmente desfavorecidas. Então, tem, né? No Monteiro Lobato teve isso também. Então, algumas obras precisam de contexto. Tá? Então, precisam realmente que os pais, às vezes, né, contextualizem, expliquem alguns pontos. Ok, obrigada. A outra pergunta seria com um exemplo de filme, na verdade. Perguntaram sobre Shrek, se essa dualidade bom e mal que foi trazido poderia ser um pouco como se fosse deturpada nessa versão do príncipe ser o vilão, o ogro ser o bom, se a criança conseguiria entender isso. Veio essa dúvida pra gente. Ah, bem lembrado, porque eu botei a imagem do Shrek ali e esqueci de comentar, e era algo em cima disso até. Que o Shrek, eu acho que foi um dos primeiros desenhos assim que chutou o balde, assim, né? Assim, que chutou o pau da barraca da Disney, digamos assim, de ó, vocês estão aí nessas coisas, nesse mundo de faz de contas e tudo. E na verdade, foi assim que ele tem mensagens positivas para a criança, mas eu sempre penso num desenho voltado para o público adulto que de um certo modo ainda gosta de ter contato com esse mundo infantil, com esse mundo do desenho, assim, mas não ia se identificar com uma nova Bela Adormecida ou um novo Dama e Vagabundo, né? Ele tem uma coisa interessante que é de repente de fazer alguns preconceitos, assim, mas na verdade continua sendo personagem bom e mal, né? Continua. O Ogro até que faz algumas coisas ruins no início, ele é meio grosseirão, tosco, mas ele não é mal, né? Então, só o que muda ali é só, olha, gente, né, vocês também não podem, toda pessoa obesa que vocês verem na rua, vocês acharem que é uma pessoa do mal, uma pessoa feia, uma pessoa do mal, a pessoa é feia, ela não é um monstro da história, de repente ela tem alguma síndrome, de repente ela é só feia, de repente ela tem uma doença da obesidade, enfim. Foi legal de ver que a bondade ela pode ter múltiplas faces, mas ainda é um filme de bom e mal. Ok, obrigada. A outra pergunta é relacionada com a diversidade dos personagens. Como que essa diversidade em várias questões de gênero, raça e etc. podem, ser positivas na vida da criança, se tem uma influência ter essa exposição à diversidade desde sempre, assim? Uhum. Sim, isso é super positivo, isso é relativamente recente, né. Eu acho que a primeira série, assim, programa de televisão que me marcou, assim, que realmente era bem representativo, talvez foi o Glee, né, que tinha cadeirante, que tinha, gay, tanto homem como mulher, né, mas realmente nas histórias mais antigas, como era um tema que não podia ser abertamente conversado, não tinha, né. Mas a gente vê sim, isso é muito importante, tanto para criança como para adulto, para todo. Eu não sei se vocês sabem, tem índices de medir isso aí, viu? Tem um índice de se medir como as mulheres são representadas no cinema e como a comunidade LGBT está sendo representada no cinema. Até tem sobre a comunidade LGBT, eu até coloquei um link sobre isso no Simplesmente também, que não é simplesmente a pessoa estar lá,
Então, tem que ser realmente uma pessoa, ela não pode ser simplesmente representada pela sexualidade, ela tem que ter outros interesses na vida, ela não está lá só como para fazer uma piada e depois sumir, né, só para ter um alívio cômico. Para as mulheres é bem interessante, nenhuma das princesas passaria no teste. Para mulheres, assim, ela tem que ser, além de ser personagem principal, ela não pode ser, o interesse dela não pode ser arrumar um homem, ou ela também não pode ser o interesse de um homem, o foco principal não pode ser esse. E até pouco tempo atrás, quase nenhum filme passava no teste, agora está passando. Então, sim, tem que ter e tem que ser uma representatividade de qualidade. Nas obras da Turma da Mônica também tem. Tem personagem de etnia, tem índio, tem caipira, né? Mais recentemente depois entrou autismo. Então, nesse ponto, eu acho que agora, se não me engano, tem um personagem com deficiência auditiva, se não me engano. Então, sim, isso é muito bom. Obrigada, doutora. A outra pergunta seria sobre aquilo que foi trazido no início da palestra. Perguntaram sobre se as histórias dos irmãos Grimm, por exemplo, que são esse ar mais sombrio, poderiam, se fossem contadas e tudo, gerar um trauma na infância que pode acabar gerando uma psicopatologia ou algum distúrbio nessa adolescência ou vida adulta. Tem sempre que saber o ritmo da criança. Então, se a criança não está preparada, os pais vão sentindo isso. Então, eu até coloquei aquela classificação lá no início, mas isso varia, na verdade, tem um básico, tipo, até determinada idade, a criança não tem capacidade de abstração, talvez Mozart tivesse, não sei, mas a maioria das crianças não tem, então tem que ir respeitando isso. E como eu disse, talvez numa época não fosse tão aterrorizante se falar de morte, de uma pessoa devorando a outra, porque talvez as crianças presenciassem isso, assim. Então, eu até pensei, eu quase botei esse slide, mas não, mas na tarde da noiva os meninos vão ter pesadelo depois, era uma coisa muito horrorosa, assim. Eu lembro que quando eu ia para casa dos meus avós, a gente passava por uma feira e era bem onde tinha um sinal vermelho, assim, sempre parava um sinal ali, em que naquela feira a gente via as galinhas sendo degoladas. Então, eu não sei se isso ainda existe, se isso ainda tem, assim, ficavam uns cones, tipo uns funis, assim, ficava a galinha de cabeça para baixo, com a metade da cabeça colada ainda no pescoço e o sangue escorrendo. Então, a gente fica assim, hoje em dia, isso não cabe, né? Tem muita gente parando de comer animais, porque não tolera nem saber que eles estão sendo mortos, mas antes, a gente criança, a gente era exposto a esse tipo de cena. Então, talvez naquela época fosse, né, uma coisa que as crianças pudessem tolerar, porque estava muito mais perto da realidade delas. Mas hoje não. Hoje a gente não consegue ver nem animal comestível, digamos assim, sendo morto desse jeito. A última pergunta que a gente vai fazer antes de eu pedir algumas indicações, que foi o mais requisitado até agora, foi indicações, mas tem mais uma pergunta sobre conteúdos, por exemplo, de filmes de terror. Se isso seria adequado para criança a partir de que idade, ou só para adolescente, como que isso pode existir, né, nesse universo? Uhum. É mais a partir ali já perto dos 10 anos de idade, assim, mais, na verdade, mais assim, já perto da adolescência, assim, né, entre os 9 ou 12 anos de idade, assim, elas já podem começar, mas eu lembro que durante a residência que a gente atendia criança, eu atendi um garotinho que ele assistiu, acho que Jogos Mortais, e ele teve um mutismo seletivo depois de ter visto, né? E assim, eu não sei o que deu na cabeça dos pais, assim, mas assim, né? Realmente um filme muito pesado, mas ideal idades maiores e mais de novo, assim, sempre observando, sentindo, de repente começa gradual, né? Mostra essa morte aí da Rainha Má, ver como é que a criança reage, e aí depois vai evoluindo. Ok, doutora, muito obrigada também. E por fim, então, as suas recomendações, né? Pediram recomendações de filmes, de livros que seriam educativos para as crianças, mas que também seriam, né, interessantes, podem ser bem utilizados. Olha, tem uma lista gigante, assim, eu não saberia nem por onde começar, assim, depende muito da idade da criança, né? Da idade, da mensagem que os pais querem passar para as crianças, isso também é interessante. Eu tenho recomendado Harry Potter, eu acho muito rico para as crianças ali a partir dos 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, porque vai acompanhando todo o desenvolvimento, né? E eu brinco muito com os pais que é interessante, porque depois, quando a criança chega na adolescência e começa a brigar com os pais, eles mostram o livro da peça de teatro. Porque a peça de teatro, aquela que está na Inglaterra, depois já está na Broadway, já está em outros países, é o Harry Potter lidando com o filho adolescente. E ele tendo que ouvir do filho, tu não sabe nada, tu faz tudo errado. Então eu vi isso, assim, de um personagem, por quem eles têm empatia, porque os adolescentes olham os pais, acham que eles sempre nasceram daquele jeito ali, né? Não tem história,
história, né, são daquele jeito ali, né, julgam bastante, então, de repente, você vê, assim, você já consegue se sentir um pouquinho mais na pele dos teus pais. Então, eu brinco um pouco com Harry Potter por conta disso. Mas para as crianças menores, assim, é tem uma imensidão, assim, e tem alguns Instagrams só sobre isso, de livrinhos, né? Tem alguns artistas que contam historinhas, fazem lives contando historinhas, então tem muita coisa sobre isso. Talvez uma dica, talvez um pouco mais pessoal, mas pensando também no momento que a gente está vivendo, assim, eu indicaria o Hobbit, porque eu acho uma leitura muito, muito rica. Ele passou por guerras, eu acho que ele queria preparar os filhos dele para momentos difíceis, assim. Então, tem questões ali de oportunismo, tem questões de questão de valorizar dinheiro e que dinheiro é importante, mas que você tem que ter cuidados. Então, é muito rico. A gente fica impressionado assim de pensar que ele escreveu aquilo para criança. É bem legal. Provavelmente vai ser uma obra que vai acompanhar as crianças depois, várias leituras depois. Obrigada, então, doutora. Acho que a gente chegou no nosso horário aqui final, infelizmente. Estamos recebendo muitos elogios aqui no nosso chat já, também no nosso Instagram. Gente, se vocês quiserem mandar algum elogio diretamente, podem mandar lá pelo post que tá com a foto da doutora no Instagram dela. Ela tem um projeto muito legal que aborda vários pontos que ela trouxe, que é o projeto Simplesmente. A gente deixou passando aqui embaixo muito tempo da palestra, então agora que a gente trocou para anunciar do sorteio, mas então acho que o pessoal conseguiu dar uma olhada já. E é isso, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo, para os alunos, para os pais, para todo mundo. Então, muito obrigada, doutora. Eu agradeço mais uma vez o convite, parabéns pelo evento. Uma pena que eu não estou vendo vocês. É muito difícil, eu sentindo só falando sozinha, assim. Mas eu espero que ano que vem já estejamos todo mundo juntos. Ai, se Deus quiser, já podemos fazer tudo presencialmente também. Mas o bom da internet é que chega em vários lugares, né? A gente poderia fazer só no DF, agora chega em vários estados, então um alcance muito bom. Mas muito obrigada, então, doutora. Boa noite. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. E muito obrigada novamente. Tchau, tchau. Tchauzinho.